O Tribunal Superior Eleitoral vai enviar 2 representantes para acompanhar as eleições presidenciais na Venezuela. A eleição está marcada para o dia 28 deste mês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Para isso, recebemos o professor de Relações Internacionais, Alberto Pfeiffer. Professor, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Professor, a Justiça Eleitoral brasileira havia recuado e agora volta a concordar com o envio de observadores para a eleição na Venezuela. É um acerto na tentativa de fazer com que a Venezuela tenha eleições limpas ou ao menos acompanhar esse processo, se é que isso é possível, ou é um erro na medida em que um país democrático, enviando observadores para um país cujas eleições são feitas de maneira bastante duvidosa, o envio desses observadores pode, de alguma maneira, legitimar aquilo que é uma farsa? O Brasil, sendo o maior país da região, a maior democracia da região sul-americana, da região latino-americana, cumpre o seu papel de influenciador regional e de garante regional do marco democrático, da liberdade individual, da garantia dos direitos humanos, ao participar do processo eleitoral na Venezuela e em qualquer país da região. Até aí faz sentido o Brasil enviar representantes, enviar técnicos para o acompanhamento. O resultado da eleição e a constatação emitida por esses representantes é que será alvo do nosso escrutínio. Quer dizer, se houver a chancela de parte do Brasil, de representantes oficiais brasileiros, de um processo caracterizado por fraude, e podemos dizer que o sistema eleitoral venezuelano é um sistema fraudulento, é um sistema corrompido, é um sistema que não favorece o livre exercício democrático, aí o Brasil terá não só incorrido num erro, como respaldará, será cúmplice de uma farsa. E isso não será bom para o Brasil. Agora, professor, queria que o senhor nos contasse um pouquinho desse cenário eleitoral lá na Venezuela. Agora há pouco a nossa repórter lá em Brasília, a Luciana Verdolim, nos trouxe um pouquinho desse panorama. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente, o candidato de oposição majoritária, o Gonçalves, lidera as intenções de voto com 59,1%. Agora, Nicolás Maduro está com 24,6% das intenções de voto. Lembrando que as eleições acontecem no dia 28, sem ser domingo agora próximo, no seguinte. Pelo menos essas pesquisas apontam uma grande chance da oposição chegar à presidência da República. Qualquer resultado diferente vai suscitar dúvidas e investigações. O diplomata aposentado Edmundo Gonçalves foi o único expoente da oposição com alguma condição eleitoral que recebeu o aval das autoridades eleitorais venezuelanas. Vários outros candidatos, inclusive Maria Corina Machado, a principal candidata da oposição, foram vetados, foram afastados desse processo. Pesquisas eleitorais têm que ser olhadas com alguma cautela, já se mostraram equivocadas em vários lugares do mundo, em várias democracias muito mais pujantes e robustas, e, portanto, eu não me fiaria nas pesquisas para garantir que este ou aquele candidato tem maior ou menor condição. Agora, a força da oposição é muito clara, nós temos uma frente oposicionista unida em torno dessa candidatura de Edmundo Gonçalves e é muito provável que a vitória em 28 de julho seja da oposição na urna. Na urna é possível, porque o regime tem feito todo tipo de estratagema para evitar a participação de eleitores residentes no estrangeiro, por exemplo, desse processo eleitoral. Então, eu diria que há uma incerteza muito grande, mas há uma tendência a uma vitória eleitoral da oposição. Contudo, não se pode esperar que o regime de Maduro aceite passivamente esse tipo de finalização do processo eleitoral. E aí o papel do Brasil, novamente, vai ser crucial. Não só no caso de fraude, atestar que houve fraude, mas de não reconhecer, caso as autoridades eleitorais venezuelanas digam que Nicolás Maduro foi vencedor, não reconhecer de imediato a vitória de Maduro, caso haja essa suspeita de fraude, de procedimentos ilegais no pleito. Zé Maria?
Professor, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve uma interrupção ali de relações, né? A embaixada do Brasil lá, o prédio físico e a residência do embaixador foram abandonados lá na Venezuela, e agora a retomada, né, de um comitê de negócios, né? Foi preciso fazer uma reforma na casa do embaixador e na embaixada, portanto houve dificuldade mesmo de relação. Mas eu tenho conversado com pessoas especialistas na Venezuela, inclusive, né, que têm dificuldades ali de obter informações básicas sobre o regime. Você tem uma ideia o que torna esse regime tão longevo? Se acreditava que o Nicolás Maduro não poderia continuar muito tempo como ditador da Venezuela. O que faz esta sustentação da ditadura por lá? Por definição, ditaduras tentam se manter no poder e através de métodos que lhes pareçam pertinentes, lícitos ou ilícitos. No caso da Venezuela, claramente, corrupção das estruturas estatais, controle, aparelhamento das estruturas estatais, cerceamento das liberdades individuais, sufocamento da livre iniciativa, da liberdade de empreendimento, violação dos direitos humanos, banimento dos opositores, prisão, exílio, condenações espúrias, sufocamento da imprensa livre, vedação dos contatos internacionais com autoridades e com representantes de elementos que representam a liberdade de expressão, a garantia dos direitos humanos, a aproximação com ditaduras. Vamos lembrar que o principal parceiro do Irã na América Latina é a Venezuela, é o regime de Nicolás Maduro. A Rússia também tem relações bastante estreitas, a China, enfim. É todo um aparato de sufocamento das liberdades individuais, de sufocamento da liberdade de empreendimento em prol da manutenção do regime. Corrupção, criminalidade, aliás, narcotráfico transnacional, terrorismo internacional, com conexões claras e explicitadas com o regime venezuelano. Então, é tão simples quanto isso, né? É antidemocrático para se manter no poder. Diante de todo esse panorama que o senhor traz para a gente, o senhor acredita numa troca de poder pela urna, como indicam as pesquisas lembradas pela Lívia agora há pouquinho, professor? Acreditar, eu acho que é um termo um pouco forte, né? Se o processo eleitoral caminhar conforme parece ser o indicado, haverá vitória do candidato de oposição. Daí a ter uma alternância de poder, vamos esperar para ver o que acontecerá nas próximas semanas e no imediato pós-apuração. Um elemento-chave é que se ofereça a Nicolás Maduro uma saída aceitável e honrosa, porque qualquer procedimento que implique numa perseguição prévia aos integrantes do regime levará a que eles busquem se manter a qualquer custo. Então, oferecer um exílio, uma saída aceitável, sem perseguição criminal, política, de imediato, com um processo cadenciado de averiguação de eventuais transgressões de Nicolás Maduro, de seus assessores próximos, isso pode ser uma ponte para essa distensão. E aí talvez o governo brasileiro possa colaborar no sentido de receber essas pessoas e ajustar os procedimentos para que a transição seja realizada calma e pacificamente, no caso da vitória da oposição ser reconhecida. Agora, levando-se em consideração que haja essa vitória nas urnas da oposição e que Nicolás Maduro tente se manter no poder por essas vias autoritárias, professor. Que reação a gente pode esperar do Brasil, mas do Ocidente também, dos Estados Unidos? A condenação e o endurecimento das sanções. Vamos lembrar que os Estados Unidos estabeleceram uma vedação às exportações venezuelanas, sanções econômicas, sanções diretas a membros do regime, né? Pessoas físicas proibidas de ingresso no território americano, acusadas de diversos tipos de crimes. Então, o endurecimento desse tipo de medida, caso haja a vitória de Donald Trump, um endurecimento muito maior nas sanções ao regime venezuelano, e uma vedação às transações internacionais em prejuízo da população. Vamos lembrar que já são 7 milhões
de venezuelanos no exílio, gente de todo tipo, de todas as classes sociais, pobres, ricos, pessoas educadas, pessoas analfabetas, pela Europa, Estados Unidos, por toda a América Latina, inclusive Brasil, mas notadamente na Colômbia. 2 milhões de venezuelanos vivem hoje na Colômbia. E no caso da vitória de Nicolás Maduro, do endurecimento do regime, esse movimento migratório deverá se acelerar, e também trazendo os impactos correspondentes aos países vizinhos. Então, o Brasil tem que estar muito atento a isso, porque não é apenas a questão da garantia democrática num país próximo, num país vizinho, num país amigo, num país membro do Mercosul, que está com seus direitos suspensos, mas é também um impacto social no Brasil, resultante desse ingresso avassalador de imigrantes em condições deploráveis e que precisam da guarida do Estado brasileiro. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, Alberto Pfeiffer. Professor, muito obrigado e bom dia. Obrigado, bom dia.